Bom, boa tarde, como eu disse ontem, é um super prazer estar aqui de novo com vocês. Eu não venho a todas as reuniões, mas a quase todas, as que eu posso eu venho. O objetivo dessa apresentação, eu não sei onde faço o pointer. O objetivo da apresentação é mostrar esse encontro das duas redes, como elas surgiram, como elas se encontraram, qual é a potência que elas têm, né? Bom, por ser da Fiocruz, hoje, esse ano é o ano que se completam 150 anos do nascimento de Oswaldo Cruz, e nós estamos o tempo todo trabalhando com essa ideia de que Oswaldo vive em cada um de nós, inspira o futuro e a inovação em cada um de nós. Então, por isso que eu trago esse slide, que tem uma revisita da marca que o próprio Oswaldo desenhou para Oswaldo. Eu também começo todas as minhas falas com uma reverência e o nosso luto por tudo que a gente perdeu nessa pandemia. Me identifico muito com a Clélia, me identifiquei demais quando ela falou. Esses são slides diferentes de cada momento. Aqui eram 100 mil, aqui eram 180 mil, 150 mil, 180 mil, e hoje nós estamos com mais de 10 bombas de Hiroshima estouradas no Brasil desde 2020. Então, é uma analogia que a gente precisa sempre retomar, não só pela ausência das pessoas, mas pelo impacto que isso tem em cada um de nós, nas nossas atividades, nas atividades da rede, como a Clélia já bem falou. Eu começo sempre por essa. E hoje, de manhã, eu recebi mais essa, né, de que eram 2.450 sessões eleitorais a menos, porque os eleitores morreram de Covid, né? A gente também não tem essa dimensão, né, em bombas de Hiroshima e em eleitores que foram perdidos. Enfim, voltei aqui, deixa eu... eu estou avançando? Então, esse slide foi feito no ano passado, na apresentação que eu fiz virtual, em 2 de outubro, quando nós fizemos a proposta de articulação e associação das duas redes, né? E eu vou falar um pouquinho de porquê, e a Assembleia aprovou, e estamos aqui fazendo pela primeira vez a reunião presencial com as duas redes. Na época, eu tinha escrito essa justificativa para a coordenação da rede, né? E eu vou falar rapidamente dessa justificativa com algumas questões, que tem a ver com a origem das duas redes. Muitos de vocês conhecem esses livros que Leopoldo e Dilcênio publicaram, O Método Científico, A Alma da Matéria, né? E conhecem essa marca que o Dilcênio criou para esse livro, Respiração, Primeira Lei da Termodinâmica. Essa marca, Dilcênio alterou para fazer, ou se inspirou para fazer a marca do primeiro simpósio de Ciência e Arte, que foi feito em 2002. 2002, dezembro de 2002, foi o ano que aconteceu o primeiro encontro da Rede Nacional Educação e Ciência. Antes, eram os trabalhos e os estudos justamente que estavam reunindo as pessoas para essas redes, né? E não só esses 2 eventos, mas também um artigo importante que eles publicaram na Ciência e Cultura, que fica aqui de referência para vocês. Esse simpósio já tinha essa parceria que se mantém até hoje, 20 anos atrás. Tá? Ele tinha a Fiocruz, através do Instituto Oswaldo Cruz e do Museu da Vida. Na época, foi o ano também do Congresso Internacional de Centros e Museus de Ciência. Tinha já o apoio da Academia Brasileira de Ciências, em 2002. Né? Tinha o apoio do Projeto Portinari, que estava fazendo 100 anos e agora já fez 120. E tinha o apoio da UFRJ, através do grupo do Leopoldo, e o apoio do Espaço Ciência Viva, através do grupo que criou, assim, talvez o primeiro espaço interativo de ciências do Rio de Janeiro. Né? Eu trago isso porque foi a comissão organizadora do primeiro simpósio. No segundo simpósio foi a mesma marca, e a gente foi mudando essa marca, alterando ao longo dos 10 simpósios que aconteceram. Esse foi o 11º, já no âmbito virtual da última vez. Mas no primeiro, vou falar do primeiro, porque esse é Leopoldo aqui, do lado de Renato Cordeiro. O Renato era o diretor do Instituto na época, eu era apenas chefe de laboratório, era apenas pesquisadora, não era diretora ainda, mas Renato sempre apoiou, né?
E esse apoio tem a ver com essa geração de pessoas que entendiam que educação era importante, e que era importante não só dentro das faculdades de educação, mas também e especialmente nas outras disciplinas, né? E Leopoldo foi um pioneiro nisso, Renato também. Renato foi quem deu o aval para iniciar o nosso programa de pós-graduação Lato Sensu e Estrito Sensu em Educação em Ciências, que eu vou falar já daqui a pouquinho. Por que às vezes não funciona? Então, e eu trouxe aqui a Vivian, nesse primeiro simpósio, em homenagem a ela, está lá, aqui Eleonora Kurtenbach está falando e Vivian está mediando a mesa, né? Isso foi uma das mesas do primeiro simpósio, e a gente falava do que a gente está falando aqui, ciência e arte para a divulgação científica, né? Essa foi uma oficina de teatro científico muito interessante que aconteceu com leituras de peças de teatro. Nessa foi a peça de Bertolt Brecht, que Galileu Galilei, um trecho, né, que estava sendo discutido. Essa foi uma das oficinas. E o Enio Candotti, nessa época, que vai estar aqui conosco hoje ou amanhã, não me lembro, ele também já estava trabalhando muito com essa lógica de unir ciência e arte. Ele tinha a proposta das OCAs, né? Ele falava que o nosso sistema educacional não valoriza o saber fazer, que saber fazer é tão importante quanto saber e quanto conhecer, né? Então, esse fazer era muito importante e a arte podia ajudar muito nisso. Opa! Eita, dificuldade de passar. Eu acho que é a pilha. Não. Agora eu não sei mais o que foi. E aqui eu trouxe de novo o Dilcênio, que fez uma das oficinas desse evento, né, que foi a oficina de quadrinhos. Ele ensinou todo mundo que estava presente no evento a fazer quadrinhos como ele fazia quadrinhos com Leopoldo, né? Esse simpósio se transformou num livro, o livro Ciência e Arte, Encontros e Sintonias, que é justamente as falas e as experiências de todo mundo. Foi o livro que a gente publicou, de fato, 2 anos depois, em 2004, no segundo simpósio. E ele celebrava 20 anos do Espaço Ciência Viva, que começou em 82. Então, a rede começou em 85, o Espaço Ciência Viva começou em 82. São duas histórias que não são paralelas, elas se entrecruzam todo o tempo, né? Porque levar a ciência para a praça, levar a ciência, seja astronomia, seja biologia, acho que eu trouxe aqui, essa é uma foto feita na praça, num telescópio, com uma máquina fotográfica. Não tínhamos celulares na época, viu? Então, agora, isso são microscópios na praça, no dia da célula, no caso, na Praça Sans Penha, e esses são microscópios na favela do Salgueiro, no Morro do Salgueiro, feito isso em 84. Quer dizer, numa época em que, nesse caso, a gente já estava financiado pelo primeiro PADCT de ensino de ciências, nesse momento. A gente não tinha pós-graduação, Lato Sensu, Estrito Sensu, a gente não tinha nada, a gente tinha ciência na praça, ciência na rua. E essa ciência era feita com ciência e arte, levou à criação do Espaço Ciência Viva, que é um galpão do metrô, não tinha metrô no Rio de Janeiro, essa é a época de construção do metrô do Rio, 40 anos atrás, e a placa do museu diz, por favor, mexa em tudo. Esse era o espírito, né, do Ciência Viva, é o mesmo do Espaço Ciência, mexa em tudo, né? E também na praça a gente tinha atividades de desenho com homens sanduíches, que todos eram mestrandos ou doutorandos que estavam conosco na praça na época, e fazia depois, dentro do galpão, sempre atividades de oficinas de arte e de ciência, né? Esse aqui foi um desenho feito na praça por uma criança, depois de ver o microscópio, ela disse, assim como a casa é feita de tijolos, as células se juntam para construir a vida. Foi o que ela ficou na cabecinha dela depois de ver aquela exposição que estava lá na praça pública, né? 86, eu falei 82, 83, esse é 86, a Fiocruz começa a entrar mais fortemente, e nós fizemos, então, esse Domingo de Arte e Ciência, que foi o primeiro que integrou museus, Museu de Arte Moderna, o Espaço Ciência Viva, e, pela primeira vez, a Casa de Oswaldo Cruz, né, que depois fez o Museu da Vida. 88 foi o primeiro simpósio internacional sobre pesquisa e métodos para popularização da ciência. A Juliana não entrou falando de popularização da ciência? 88. Vamos depois fazer as contas, né? Já à época já tínhamos apoio do CNPq, FAPESP, Fiocruz, IBM e outras instituições. É uma construção lenta, O simpósio foi dentro do galpão, não tinha refrigerado. Ali vocês têm o Maurice Bazin, que era o presidente do Ciência Viva na época, e o Sérgio Aroca, que era o presidente da Fiocruz da época. Então, eu estou trazendo essa história porque essas redes foram construídas nesse contexto de luta pela divulgação científica, de luta pelo ensino de ciências, né? E a gente, então, construiu o que, em 2000, a gente lançou, que foi o primeiro curso Lato Sensu de especialização para professores, e continuou fazendo atividades de ciência e arte, por isso que eu tenho essa disciplina de ciência e arte lá no Instituto até hoje. Essa disciplina do Lato Sensu deu origem
ao nosso... Quer dizer, o Lato Sensu deu origem ao nosso Estrito Sensu, que começou em 2003, com a proposta 2004, a primeira turma com nota 4, hoje a gente alcançou a nota 7, e foi o primeiro programa do Brasil a ter uma linha de pesquisa em ciência e arte. E isso foi muito importante para que a gente acumulasse alguma coisa até hoje, né? Porque ciência e arte não é um campo. Biofísica é, bioquímica é, mas ciência e arte ainda não era um campo, era só um encontro. Agora, nos parece que começa a ser um campo já, porque tem teoria, porque tem comunidade, porque tem publicação, porque tem revista, porque tem uma opção de coisa. E aqui já tem, então, as lives, né, os eventos que aconteceram essa semana no programa Ensino em Biociências e Saúde, comemorando os 18 anos do programa em a nota 7, que é a nossa Semana Paulo Freire, que é a semana de ex-alunos. É a semana em que a gente reencontra todos os alunos que já se titularam no programa para algum depoimento de suas trajetórias, para interações e tal. Bom, eu falei disso porque, para falar de ciência e arte, eu tenho que falar dos 2 programas de pós-graduação, o Lato e o Estrito Sensu, né? No nosso programa, são 4 linhas de pesquisa, 3 delas diretamente ligadas a objetivos da Rede Nacional de Educação e Ciência Leopoldo Demés. Ensino e aprendizagem em biociência e saúde, divulgação, popularização, jornalismo científico e ciência e arte. Essas linhas, a linha, digamos, mais afastada seria ciências sociais e humanas aplicadas ao ensino, mas é a linha onde nós inserimos o nosso programa de extensão Biociências e Saúde na Escola e o projeto de extensão Biociências e Saúde na Sociedade. Então, além dos projetos de pesquisa, nós temos 2 projetos de extensão na pós-graduação, e essa organização, pesquisa, ensino e extensão, certamente foi uma das coisas que nos levou à nota 7 agora, porque a proposta do programa está bem madura já nesse ponto, né? Nessa ciência e arte, na linha de pesquisa, a gente trabalha com o que a gente chama das 13 categorias cognitivas que acontecem na ciência e na arte, né? Observar, evocar imagens, abstrair, reconhecer padrões, formar padrões, criar analogias, pensar com o corpo, andar, né? Pensar de modo geral, deixa eu ver mais, ter empatia, pensar em múltiplas dimensões, modelar, brincar, transformar, combinar sentidos e sensações e sintetizar. São as categorias cognitivas descritas no livro Centelhas de Gênios, como pensam as pessoas mais criativas do mundo, que foi uma parceria que a gente fez desde essa época com esse casal, ele é médico e ela é psicóloga, Robert e Michelle Ruth Bernstein, que nos inspiraram muito, porque eles conseguiram assim, montar uma proposta teórico-metodológica que ligava ciência e arte, né, que depois se constituiu no Manifesto Ciência e Arte. Bom, como dizia o Frank Oppenheimer, diretor do Exploratório de São Francisco, a arte e a ciência elas são necessárias para o completo entendimento da natureza e dos seus efeitos. A arte não é necessária só porque ela torna as coisas belas. Junto com a ciência, ela ajuda a gente entender melhor a natureza, né? E, bom, desde então a gente vem trabalhando com essa proposta de botar ciência e arte no ensino em todos os níveis, né? Na creche tem ciência, tem arte, mas na pós-graduação não tem muita arte, então a gente está juntando sempre, desde a creche até a pós-graduação. Bom, então, esse é um pouco o histórico. No segundo simpósio, que foi em 2004, a gente já tinha muito mais gente, né? Esse simpósio aconteceu na Alerj e foi pela primeira vez quando a gente introduziu o termo cidadania. Ciência, arte e cidadania. E a rede se chama Ciência, Arte e Cidadania, porque o objetivo é falar com a sociedade. Não é só falar com as escolas, é falar com a sociedade. Tá? Então, muitos eventos daí em diante, 2 anos depois, na RENEC, em Tiradentes, estávamos juntos, primeiro com o Leopoldo, agora com o Dilcênio, e o objetivo era organizar simpósios a cada 2 anos, diferente dos encontros da rede, que a gente sempre vinha. Os encontros de Ciência, Arte e Cidadania ocorreram a cada 2 anos, com exceção aqui da pandemia, que a gente juntou 2 anos em um, né, para fazer o virtual. Mas o importante é que eles deixaram um legado, que foi essa estruturação de rede, né? O simpósio de 2021 resolveu, então, ampliar e consolidar essa rede. A gente ficou pensando, como é que vai fazer isso? A gente cria uma associação, cria uma sociedade científica. O Piazzi, que é lá da USP, que puxou a montagem de um grupo
de um grupo WhatsApp para isso, estava querendo criar uma sociedade, uma associação, e aí a gente começou a discutir, vamos fazer um departamento ou uma seção da SBPC, conversamos com o Enio sobre isso, e procuramos a RENEC para uma parceria. A RENEC estava com a associação já, com o CNPJ criado, e aí a ideia, então, foi apresentar essa proposta. A gente viu a possibilidade na SBPC, inclusive, reitero aqui a proposta que a Associação Rede Nacional de Educação e Ciência se filie à SBPC, porque ela não está ainda filiada, é importante que se filie, na minha opinião, né? E chegamos, então, a essa conclusão de que seria importante fazer articulação com a Associação da Rede Nacional Educação e Ciência, né? Como eu falei ontem, e aqui, então, tem o site da rede e o canal da rede, que também está transmitindo esse evento hoje, né? Bom, às vezes ele vai, às vezes ele não vai, não sei porquê. Então, essas são as transmissões do ano passado, né? Algumas chegando a quase 4.000 visualizações, dependendo do tipo de interesse, né, que tem no canal da rede. E as interfaces. Aqui é um estudo que a Rita fez na tese de doutorado dela, com os atores da RENEC e aqui com os atores da RedeCar. Aqui tem uma parte que é totalmente interfaceada, né? Então, a ideia é que esses atores que não têm interface ainda com a Rede Ciência e Arte conheçam essas abordagens e que esses atores da Rede Ciência e Arte conheçam essas abordagens. Então, que a gente o tempo todo integre cada vez mais as oportunidades nas duas redes. Uma das cartas, um dos itens da carta que a gente fez ano passado dizia, então, os objetivos, né? Os objetivos dos simpósios, que eram estender os debates sobre teoria e prática com a abordagem integrada de ciências e artes aplicada aos diversos campos de conhecimento, em particular educação e ensino, fortalecer os laços da academia com as escolas, levando os temas interdisciplinares abordados com ciência e arte para serem trabalhados com professores e educadores, sempre em oficinas e debates. E terceiro, consolidar a rede e associá-la a redes nacionais ou internacionais. Então, esse objetivo foi o que nos levou a essa formalização de ser uma rede temática da RENEC, né? Então, as propostas iniciais eram multiplicar a relação com professores e escolas e debater o caráter, as metodologias e as práticas do que se chama de ciência cidadã, que hoje é muito requerida nos editais internacionais. Você não faz nenhuma proposta para um edital europeu sem ter uma visão muito clara de qual é a sua proposta de pesquisa, RRI, né? Pesquisa com responsabilidade e impacto, né? Impacto de responsabilidade social. Aqui, então, são as várias parcerias que a gente já teve no último simpósio de Ciência, Arte e Cidadania, né? Na próxima, aí eu vou detalhar um pouquinho mais, era a possibilidade da plenária da RENEC considerar essa proposta interessante, aí a gente ia, então, começar o processo de articulação dessas redes, que está se dando a partir de hoje, né? Alterar os documentos formais, tanto da associação da RENEC, quanto criar os documentos formais da Rede Ciência e Arte, que não existia um regimento da rede, não existia como é que se associa à rede, você tinha pessoas que eram associadas individualmente, pessoas que eram grupos de pesquisa, pessoas que eram instituições, representadas em instituições, então variava bastante. Então, isso tudo é um processo em construção, né? Como eu disse, hoje nesse grupo WhatsApp tem 182 pessoas, isso fez parte da tese de doutorado da Rita, que está aqui, né, cujo título era Ciência, Arte e Cidadania, Inovações em Ensino e Saúde evidenciadas pela cartografia de uma rede emergente. Então, o estudo cartográfico dessa rede foi o objeto de doutorado da Rita, que é uma jornalista. Eu trouxe aqui a estrutura da tese dela, que foi dividida em 3 partes, uma parte teórica, conceitual, uma parte de experiências de inovação em ciência e arte em rede, e a descrição da rede e das suas articulações internacionais. Então, foi uma tese bastante robusta, que tem muita coisa para ser publicada, vários ainda são manuscritos, mas que justamente focou na questão da rede. E ela mostrou, ao fazer esse estudo dos atores da rede e tal, ela mostrou, nas 11 edições do simpósio, muitos palestrantes, né, 202 várias oficinas, mais de 6.000 participantes nesses simpósios todos, e diversas instituições nacionais e internacionais. Então, a pergunta é, como é que a gente faz com isso? Isso vai ser um campo de investigação? Não vai ser? Isso é um campo acadêmico? Não é?
Então, essa pergunta se mantém, mas ela foi bem... ela está em evolução. Oh, meu Deus, ele não me obedece. Ele não me obedece. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. O slide. Eu queria ir para trás um pouquinho, porque ele pulou. Isso. Então, isso é um filminho que eu não vou passar, que mostra o conjunto dos atores da rede nesses 20 anos. Passa o próximo. Prefiro que você passe, porque eu não consigo aqui. Pronto. E ela mostrou que não era uma rede piramidal, era uma rede rizomática, que parecia, a ideia, o contorno, as interações eram muito mais de um rizoma do que de uma árvore, né? Então, a gente está lidando com complexidade, está lidando com interdisciplinaridade. E aqui, então, no canal da rede, a gente tem alguns depoimentos dos atores da rede, entre os quais, eu não vou mostrar agora, o depoimento do João, justamente no ano em que a gente fez essa proposta de interação das duas redes, né? Porque o João não estava lá naquele início, né? Vivian estava, mas João não estava. Então, como é que os novos da RENEC vão conhecer a rede Ciência e Arte? Não tem outro jeito, gente. É olhando o que tem, os grupos, o que fazem, nos sites, nos vídeos, etc. Então, hoje as duas redes estão transmitindo juntas. Estava falando para que a gente tem 103 pessoas aqui presentes e online no canal ontem tinha mais 97. Então, a gente praticamente dobrou a nossa visualização ontem, domingo à noite, hoje eu não sei ainda, com esses dois canais, né? Porque quem está num não está no outro. Quem tá visualizando num não está no outro. Então, é bom quando a gente tem mais transmissões, né? Bom, e aí eu vou mostrar 5 exemplos de coisas e de potências que a gente pode fazer. Me avisa, por favor, Nelma, se eu estiver passando da hora. Estou tentando. Tá bom, tá bom. O primeiro exemplo é o exemplo das expedições que começaram na parceria com o meu querido Pavão, né? E também o professor Jorge Guimarães, porque ele nos ajudou a cobrir os custos através da CAPES, do que a gente chamou de Expedições por um Brasil Sem Miséria. Estava sendo lançado o Brasil Sem Miséria nos anos de 2011, 2012, e nós eu era nessa época diretora do Instituto, 1912 foi a primeira expedição de Carlos Chagas ao Amazonas, a gente estava comemorando 100 anos, então teve expedições no Nordeste, teve expedições no Centro-Oeste, teve expedições no Norte, e nós começamos a fazer as expedições contemporâneas do Instituto Oswaldo Cruz, num primeiro momento, nessa lógica do Brasil Sem Miséria. Fizemos em 2012 Paudalho, em Pernambuco, fizemos Rio Branco, no Acre, e aqui vocês veem pessoas de várias unidades da Fiocruz e pessoas locais. No caso de Paudalho, teve o Espaço Ciência, teve a Fiocruz do Pernambuco. Aqui, no caso do Acre, teve o Instituto Federal do Acre. Então, o legal das expedições é que vai um grupo da Fiocruz, seja do Rio ou de outros locais, mas também tem um grupo local que planta aquela semente que depois pode colher frutos, né? Essa é a ideia. Esse também é o trabalho do Marcos, que vocês conhecem bastante, que se ligou completamente nas expedições. Então, muitas expedições a gente faz com o ônibus que vai junto, o Ciência na Estrada, que faz parte da rede há tanto tempo, né? Isso aqui é o conjunto de expedições que a gente fez de 2012 até 2018, né? Sendo que grande parte delas no próprio Rio de Janeiro, em diferentes locais. E o mais interessante é que a gente está mudando de público. O nosso público original eram professores e estudantes, né? Mas aqui a gente começou a trabalhar com pacientes, com operários, com o público em geral, indo para a praça de novo, de volta. Da mesma maneira que a gente ia para a praça, agora a gente também está voltando para a praça, né? E agora, em 2019, a gente inaugurou um projeto novo, que é um projeto de área endêmica, para falar de Chagas. Aí eu vou dedicar uns slidezinhos a eles, porque eu acho que é importante. Bom, a segunda experiência importante é uma rede internacional de Art Science. Leonardo Art Science Evening Rendezvous, que são encontros de arte e ciência internacionais, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês. É uma revista chamada Leonardo, que é uma revista da Sociedade Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia, que tem esse programa, que eles chamam programa de Laser Talks, né? Que é feita, cada pontinho desse é uma cidade que faz esses encontros, presenciais até a pandemia e virtuais pós-pandemia, né?
E lá na Fiocruz nós somos os hosts, né, disso que a gente chama Laser Rio. A gente começou isso em 2018 e seguiu 19, 20 e 21 com o Laser Rio. E eu trouxe aqui um exemplo do Laser Rio que mais teve visualização, que mais teve presença, que foi com Gilberto Gil. Eu trouxe isso porque essa frase, sei que a arte é a irmã da ciência, ambas filhas de um Deus fugaz, que faz num momento e no mesmo momento desfaz, é uma música, é um verso do Quanta, de Gilberto Gil. Ele ganhou o Grammy com isso, com esse disco, né? É um disco que eu uso, é um disco que eu uso particularmente muito nos cursos de ciência e arte, e ele topou vir fazer o laser com a gente, né? Com um professor de física, que é do CBPF, então era o físico e o músico. A ideia do laser é que o laser sempre encontra um artista e um cientista para conversar sobre arte e sobre ciência num tema específico. Já teve negritude, já teve física, já teve música, já teve vários temas, né? A terceira experiência são cursos que não são só para professores. Professores também pegam uma carona nesses cursos, mas são cursos para a cidadania. No nosso caso, os pacientes com doença de Chagas que a gente atende na Fiocruz. Tá? A gente fez várias edições desse curso, 2015, 16, 17, 18, 19, e esse curso mudou a nossa perspectiva, né? Eram essas as caras dos nossos alunos. Eles são pacientes, são portadores de doença ou familiares portadores, que estavam ali para fazer outra coisa além de ir à consulta médica. Então, eles aprenderam outros locais da Fiocruz, eles aprenderam outros caminhos, eles visitaram o castelo, eles discutiram e trabalharam com a gente uma série de questões, e eles nos ajudaram, né? Enfim, é uma das... A gente fazia saídas também com eles a campo, né, para observações, e eles nos ajudaram a desenvolver uma coisa muito importante que hoje está nutrindo o laboratório. Gente, que dificuldade de passar. Que foram as oficinas de ciência e arte. Esse é o conjunto de oficinas... Esse é o conjunto de oficinas. Então, aqui a gente teve ao todo 62 inscritos nas várias edições, né? Oficina de música, oficina de modelagem, oficina de artes visuais, vídeos, rodas de conversa, visitas, jogos e brincadeiras, e a Assembleia de Criação da Associação de Portadores de Doença de Chagas, que reivindica o direito à saúde feito por eles como protagonismo. Então, essas são as atividades desse curso, e eu acho bastante interessante porque uma das coisas que a gente fez junto com a RENEC, que foi quando Todd Siller esteve em Natal, muitos de vocês devem se lembrar dessas oficinas que foram feitas para a gente construir um modelo, né, um modelo em 5 dimensões que respondesse a essa pergunta, como a ciência pode ajudar as pessoas. Essa oficina, que muitos de vocês devem ter participado, foi a origem de oficinas que a gente chama de 5D, modelagem em 5 dimensões, né? O X e Y, que é a dupla dimensão, a terceira dimensão, que é a forma, né, o espaço, a quarta dimensão, que é o tempo, ou as outras sensações, o tempo, a percepção auditiva, a percepção de movimento, aromas, e a quinta dimensão, que é o simbólico, né? Então, essa construção de modelos simbólicos foi iniciada, de fato, na RENEC, e nunca mais saiu dos nossos cursos desde então. A gente já fazia algumas coisas, mas não fazia ela tão completa. E foi por causa da RENEC que a gente introduziu essa metodologia nos nossos cursos. Eu acho que já estou quase finalizando. Oficinas de criatividade a gente bota em todos eles. Eu vou mostrar apenas um exemplo aqui, que é o seguinte. Onde é que está o erro nessa imagem? Isso é uma imagem de Secretaria de Saúde no combate à dengue. O mosquito não é o mosquito da dengue. Isso é uma campanha contra a dengue, em que o mosquito não é o mosquito da dengue. Entendeu? É uma aula trote, na realidade, uma campanha trote, porque não foi com intenção de fazer fake news, foi com falta de ciência para fazer informação, comunicação e divulgação. Então, aqui falava-se que esse mosquito, né, dengue, zika, chikungunya, febre amarela, mas não era o mosquito não era o Aedes. Então, uma coisa simples dessa, né? Então, essas observações são importantes como exercícios, e a gente tem que o tempo todo questionar e duvidar do que está ali e buscar a ciência.
Finalmente, a gente fez essa articulação entre o projeto de pesquisa clínica que nós temos no laboratório, desenvolvimento de uma medicação para a doença de Chagas, que abriu um braço social. Então, os cursos com os pacientes foi para isso, e, finalmente, o Expresso Chagas foi para isso. O que é o Expresso Chagas? É uma exposição interativa, itinerante, a gente faz em outros locais. Ela tem uma entrada, que é a estação La Sance, no caso de Minas, que remete à história da descoberta da doença de Chagas, e tem 6 vagões de atividades de ciência, arte e educação ao longo da onde? Da escola, do pátio da universidade, aonde ela é montada, né? E essa exposição, ela começou trabalhando com Chagas, mas na pandemia ela incorporou outros conteúdos, Chagas Covid, Chagas leishmaniose, Chagas histosomose, Chagas, e o que for importante numa determinada região. Então, agora a gente já está preparando para 5 de novembro a expedição que vai a Goiás. Então, muda o bioma, muda o cenário e muda o Chagas, né? A maneira como ele se apresenta lá. Ele é o nosso condutor. E também vai ter uma em Belém, que vai ser logo depois, antes do Meditrop, articulada com a Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Estou finalizando. Então, é só para mostrar para vocês que é a nossa maneira de ir para a rua, a gente continua indo para a rua. E eu trouxe aqui, quando eu via de manhã o Jorge falando da inovação, e a pergunta do Pavão, inovação e Embrapi pode ter relação com educação e fortalecimento da educação básica? De todos os meus artigos publicados, o quarto mais citado é um que fala sobre inovação, ele é de 2003. Mas o primeiro mais citado em educação, ele é só o 14º artigo. A gente continua com um fosso muito grande de citação, de percepção na academia, das atividades que a gente faz de educação. Tá? Bom, acho que eu estou finalizando aqui. Algumas mensagens de que, num país como o Brasil, manter a esperança viva é, em si, um ato revolucionário, e é isso que a gente está fazendo nessa reunião, que a gente está fazendo nesse processo, né? Paulo Freire. Uma que eu gosto também, que educação não é despesa, é investimento, e isso é uma frase do Prêmio Nobel de Economia de 79, que foi o primeiro cientista negro a receber um prêmio Nobel numa categoria que não seja Prêmio Nobel da Paz. Então, a gente usa a ciência também para comprovar isso, né? Ele usou de uma maneira muito, muito brilhante. E a última das categorias cognitivas que eu mostrei lá, aquelas 13 categorias, é sintetizar. E essa frase do Leonardo da Vinci, no livro dele de metodologia da ciência, que é Metodologia das Descobertas, fala que, para uma mente completa, estude a arte da ciência, estude a ciência da arte, aprenda a enxergar e perceba que tudo se conecta a tudo. Essa é uma imagem do Covid Art Museum, que é um museu virtual que surgiu com a Covid, que eu convido todos vocês a olhar, é bem interessante, né? E, com isso, eu encerro, se coisa for, com uma causa. Eu acho que a gente vai passar para a próxima fase, né, a partir da semana que vem, nas eleições, e a gente tem que ter umas causas importantes. E essa, eu acho que é uma causa que eu gostaria muito de defender, que é a revogação da Emenda Constitucional 95, que traz esse colapso da educação no Brasil. Tá? Acabei. Era isso que eu queria falar para vocês, e espero que a gente possa conversar mais nos intervalos. Obrigada.